O Hospital Seul Central era um monstro de concreto e vidro que nunca dormia. Para a doutora Ken Hai-hin, o som dos seus próprios passos nos corredores de linóleo era a única música que ela se permitia ouvir. Naquela manhã, o ar-condicionado parecia mais agressivo, soprando um frio metálico que penetrava o jaleco branco. Ela revisou os prontuários da manhã com uma eficiência robótica, até que seus dedos travaram em uma pasta de couro azul. Nome: Ken Mi-jun. O mundo ao redor de Hai-hin desintegrou-se. O som do bip dos monitores tornou-se um zumbido ensurdecedor. Ela se encostou na parede fria da estação de enfermagem, sentindo o peso de 10 anos esmagando seus pulmões. Aquele nome não era apenas um registro. Era uma cicatriz que nunca fechou totalmente. Ela caminhou até o leito 402 como se estivesse marchando para o próprio carrasco. Ao abrir a porta, o cheiro de antisséptico foi substituído por algo que ela reconheceria em qualquer lugar. O leve e quase imperceptível aroma de grafite e chuva. Min-jun estava lá. Ele não era mais o jovem de ombros largos que corria pelos campos de arroz da província. Ele era uma silhueta pálida, quase transparente, envolta em lençóis brancos que pareciam pesados demais para ele. Ele olhava para a janela, onde a poluição de Seul tentava esconder o sol. O prognóstico diz que você não deveria estar sentado, disse Hai-hin, sua voz saindo mais dura do que pretendia, uma tentativa desesperada de manter o controle. Mi-jun não se assustou. Ele virou o rosto lentamente. Os olhos dele, outrora cheios de sonhos de arquitetura, agora pareciam bibliotecas de dor. Ele sorriu, e aquele pequeno movimento fez o coração de Hai-hin sangrar. Você ainda usa o mesmo tom de voz quando está assustada, Hai-hin. Como se estivesse tentando dar ordens ao medo para que ele vá embora. Você não tem o direito de me conhecer mais, ela rebateu, aproximando-se para checar o suporte do soro, evitando olhar nos olhos dele. 10 anos dão a uma pessoa o direito de se tornar uma estranha. Eu nunca fui um estranho para você, ele sussurrou, a voz falhando. Eu vi você na capa daquela revista de medicina há 2 anos. Eu recortei a foto. Você parecia tão triste sob aquele sorriso de sucesso. Eu quase escrevi. Mas minhas mãos, elas já não obedeciam mais. Hai-hin parou de ajustar a válvula do soro. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que escondê-las nos bolsos do jaleco. Por que aqui, Min-jun? Por que o meu hospital? Existem dezenas de centros oncológicos em Seul. Porque eu sou um egoísta, ele respondeu, olhando novamente para a janela. Eu passei 10 anos garantindo que você estivesse longe do meu caos. Mas agora, que o fim é inevitável, eu queria que o último rosto que eu visse fosse o único que eu realmente amei. É um pedido de um homem moribundo, doutora Ken. Você vai me negar isso? Hai-hin saiu do quarto sem responder. Mas assim que a porta se fechou, ela desabou. O corredor estava vazio e o silêncio do hospital era o grito que ela não podia soltar. A mente de Hai-hin era um campo de batalha entre a médica racional e a adolescente ferida. Naquela noite, incapaz de dormir no alojamento dos médicos, ela se perdeu em memórias de 2015. Eles tinham 17 anos. O verão em Gyeonggi era úmido e barulhento, cheio de cigarras e o som de bicicletas velhas. Min-jun era o filho do carpinteiro, e ela, a filha do médico da cidade. Eles se encontravam sob uma mangueira gigante que ficava na fronteira entre suas propriedades. Vou construir uma casa para você um dia, Min-jun disse naquela tarde, enquanto desenhava o perfil de Hai-hin em um caderno de croquis. Terá janelas tão grandes que você sentirá que está vivendo dentro de uma floresta. Médicas não vivem em florestas, Min-jun ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. Vivemos em hospitais. Então eu construirei um hospital que pareça um jardim. A memória mudou bruscamente para a estação de trem. O céu estava cor de chumbo. A chuva caía em cortinas pesadas, inundando os trilhos. Hai-hin segurava 2 passagens para Seul. Eles iam fugir, começar a vida na cidade grande, longe das dívidas que o pai de Min-jun acumulara com agiotas perigosos. Ela esperou. O trem das 18 partiu. O das 20 também. O último trem.
À meia-noite, soltou seu apito solitário e partiu, deixando-a sozinha na plataforma gelada. Min-jun nunca apareceu. Ele não enviou uma mensagem. Ele simplesmente foi apagado da existência. No presente, Hai-rin abriu os olhos e viu que estava no escritório, cercada por livros de patologia. Ela percebeu que, por 10 anos, ela tratou cada paciente como um enigma, para não ter que pensar no enigma que era o seu próprio passado. Ela voltou ao quarto 402 com uma bandeja de medicamentos. Min-jun estava dormindo, ou parecia estar. Ela sentou-se na beira da cama, um ato estritamente proibido pelas normas do hospital. Ela observou as cicatrizes nas mãos dele não eram cicatrizes de cirurgia, mas de trabalho duro, de canteiros de obras, de uma vida que ele não deveria ter tido. De repente, a mão dele buscou a dela no escuro. Mesmo fraco, o aperto era urgente. Eu não fugi porque não te amava, ele disse, sem abrir os olhos. Eu fugi porque eles estavam na estação, Hai-rin. Se eu subisse naquele trem, eles subiriam também. Eu não podia deixar que eles vissem seu rosto. Você deveria ter confiado em mim, ela sussurrou, as lágrimas caindo sobre o lençol. Eu confiei, ele abriu os olhos, brilhando na penumbra. Confiei que você seria forte o suficiente para me odiar e seguir em frente. E veja você se tornou a melhor. Meu plano funcionou, mesmo que tenha me custado a alma. Na manhã seguinte, a doutora Hai-rin convocou uma junta médica. Ela estava fora de si, apontando para os exames de imagem de Min-jun como se estivesse acusando o câncer de um crime pessoal. Podemos tentar a imunoterapia de terceira geração combinada com radioterapia estereotática, ela disse, a voz cortante. Doutora Ken, o paciente tem metástase óssea e hepática avançada, disse o Dr. Choi, o oncologista-chefe. O fígado dele não suportaria a toxicidade. Estamos em cuidados paliativos agora. O objetivo é o conforto, não a cura. Conforto é para quem desistiu. Ela bateu na mesa. Ele tem 32 anos. Ele ainda não viveu a vida que deveria. Hai-rin, o Dr. Choi falou suavemente, usando o nome dela em vez do título. Às vezes, a maior crueldade de um médico é prolongar a agonia em nome da sua própria incapacidade de aceitar a perda. Vá falar com ele. Pergunte o que ele quer. Ela voltou ao quarto 402, os pés pesados como se estivessem calçados em chumbo. Min-jun estava sendo ajudado por uma enfermeira a trocar a camisola do hospital. Ele parecia humilhado pela própria fraqueza. Quando a enfermeira saiu, o silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que as palavras não podiam curar. Eles querem me dar morfina e me deixar dormir, não é? Ele perguntou, tentando sorrir. Eu posso lutar por você, Min-jun. Existe um protocolo em testes na Alemanha. Hai-rin, olhe para mim. Ele pegou um pequeno espelho de mão e o virou para si mesmo. Eu sou um mapa de estradas destruídas. Eu passei 10 anos fugindo de sombras, morando em lugares onde o sol não entrava, trabalhando até meus pulmões gritarem. Meu corpo não é uma máquina que você pode consertar no seu laboratório. Meu corpo é uma casa velha que quer cair para que o morador possa finalmente descansar. Você está sendo covarde de novo. Ela gritou, a raiva sendo a única forma de não desmoronar. Primeiro você foge na estação, agora você quer fugir da vida. Eu não estou fugindo da vida, ele disse, com uma serenidade que a enfureceu. Eu estou aceitando o meu destino para que possamos usar o tempo que resta com a verdade. Chega de protocolos, Hai-rin. Seja minha amiga novamente. Me conte sobre os livros que você leu. Me conte se você ainda gosta de sorvete de baunilha com sal. Me dê o que o dinheiro e a medicina não podem comprar. Ele estendeu a mão. Hai-rin olhou para aquela mão trêmula. Ela sabia que, se a segurasse, estaria aceitando a morte dele. Com um soluço engolido, ela deu o passo à frente e entrelaçou seus dedos nos dele. Eu odeio sorvete de baunilha agora, ela disse, a voz embargada. É doce demais. Lembra de coisas que eu perdi. Então vamos encontrar um novo sabor, ele sussurrou. Começando por hoje. A chuva batia nas janelas do hospital com uma persistência melancólica, transformando as luzes de Seul em borrões de neon.
Dentro do quarto 402, o único som era o chiado suave do concentrador de oxigênio. Min-jun havia caído em um sono agitado, e Hae-rin, incapaz de se afastar, encontrou uma velha caixa de metal guardada na gaveta de pertences dele. Ao abrir, o cheiro de papel velho e tempo guardado a atingiu. Não eram apenas cartas. Era um inventário de uma vida vivida à margem. Hae-rin pegou um envelope amarelado, datado de 15 de março de 2018. Hoje faz 3 anos que você se tornou médica residente. Eu estava na calçada oposta quando você saiu do hospital pela primeira vez com o jaleco novo. Você parecia exausta, Hae-rin. Seus ombros estavam caídos e você quase tropeçou no degrau. Eu queria atravessar a rua. Queria segurar sua bolsa e dizer que você foi incrível. Mas um homem de terno preto estava me observando da esquina. Eu tive que caminhar para o lado oposto. Espero que você tenha jantado algo bom hoje. As mãos de Hae-rin tremiam. Ela abriu outra, de 2021. Vi seu nome em um artigo sobre cardiologia. Você está salvando corações, enquanto o meu continua batendo apenas para lembrar o seu nome. Às vezes, o cansaço nas obras é tanto que eu fecho os olhos e imagino o som da sua risada na estação. Eu não te ligo porque o som da minha voz seria o seu fim. Se eu sou uma sombra, que eu seja a sombra que te protege, não há que te assusta. Hae-rin soluçou abafado, pressionando o papel contra o rosto. Cada carta era uma prova de que ela nunca esteve sozinha. Enquanto ela o amaldiçoava nas noites de solidão, ele estava lá, nos arredores da vida dela, sacrificando sua própria felicidade para garantir que os agiotas que perseguiam sua família nunca descobrissem que ela era o seu ponto fraco. Min-jun despertou com o som do choro dela. Ele não tentou esconder a caixa. Eu ia pedir para a enfermeira queimar tudo depois que eu fosse embora, ele disse, a voz como um rastro de areia. Mas eu não tive coragem de destruir a única prova de que eu existia através de você. Por que você não me deixou ajudar? Ela perguntou, a voz quebrada. Nós poderíamos ter fugido juntos, para mais longe. O amor de um homem de 17 anos é absoluto, Hae-rin. Eu achava que o mundo era pequeno. Mas o mundo é vasto e cruel. Eu preferi que você me odiasse viva do que me amasse morta. Os dias seguintes trouxeram o inverno para dentro do hospital. O estado físico de Min-jun começou a cobrar um preço visível. Seus cabelos, outrora grossos e escuros, começaram a cair sobre o travesseiro. Numa tarde cinzenta, Hae-rin entrou com uma bacia de água morna e um barbeador. Não era tarefa de uma médica sênior, mas ela não permitia que ninguém mais o tocasse. Eu vou fazer isso, ela disse suavemente. Ela o ajudou a sentar. Ele estava tão leve que parecia feito de papel. Hae-rin espalhou a espuma de barbear com dedos trêmulos, e o contato da pele quente dele contra a ponta dos dedos dela disparou memórias de quando eles se escondiam no celeiro para trocar beijos rápidos. Você está sendo muito cuidadosa, ele brincou, embora sua respiração estivesse curta. Pode ir mais rápido. Eu não vou quebrar. Você é a única coisa que me restou, Min-jun. Eu não posso me dar ao luxo de um erro, ela respondeu, os olhos fixos na tarefa para não desmoronar. Enquanto ela passava a lâmina com precisão cirúrgica, o silêncio era preenchido pelo que não diziam. O subtexto era claro. Eu te amo. Eu sinto muito. Eu não quero que você vá. Eu estou com medo. Quando terminou, ela passou uma toalha macia em seu rosto. Min-jun segurou o pulso dela. Hae-rin, o que acontece depois? Depois do quê? Ela tentou desviar. Depois que o bip do monitor se tornar um som contínuo. O que você vai fazer? Ela baixou o olhar, as lágrimas caindo na bacia de água. Eu vou continuar sendo médica. Vou continuar salvando pessoas. Não, ele disse, forçando-a a olhar para ele. Eu quero que você viva. Quero que você vá àquela estação de trem e pegue o trem que não pegamos. Quero que você veja o mundo por nós dois. Prometa-me. Ela não prometeu. Ela apenas o abraçou, escondendo o rosto em seu pescoço, sentindo a batida fraca e irregular do coração dele contra o seu, como um relógio que está prestes a ficar sem corda. O conflito escalou quando um homem de meia idade,
com o rosto marcado por cicatrizes, apareceu na recepção do hospital perguntando por Min-Jun. Era o Sr. An, o antigo capataz da família que perseguira o pai de Min-Jun. Hai-Rin o interceptou no corredor. A conversa foi um soco no estômago. O garoto foi um herói, sabia? O homem disse, sem nenhuma emoção. Ele trabalhou em minas ilegais, em portos, em canteiros de obras de alto risco por 7 anos para pagar cada centavo da dívida do pai. Ele só tinha uma condição: que nós nunca chegássemos perto da filha do médico. Hai-Rin sentiu as pernas fraquejarem. Ele pagou tudo, até o último centavo. Ele se libertou há 3 anos. Mas acho que o trabalho pesado e os produtos químicos daquelas minas cobraram o preço. O pulmão dele já estava condenado quando ele terminou de pagar. Ele não voltou para você porque achava que não era mais o homem que você merecia. Ele dizia que um fantasma não pode pedir uma mulher em casamento. Hai-Rin entrou no quarto de Min-Jun como um furacão de dor e clareza. Você se matou para me salvar. Ela gritou, a raiva sendo o último refúgio da tristeza. Você passou 10 anos no inferno para que eu vivesse no céu. Que tipo de amor doente é esse, Min-Jun? Ele olhou para ela com uma doçura que a desarmou instantaneamente. O único tipo que eu sabia dar. Eu não tinha dinheiro, não tinha futuro. Eu só tinha a minha vida. E a minha vida sempre pertenceu a você, Hai-Rin. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu trabalharia em mais 100 minas, apenas para ver você sorrir de longe por mais um dia. Eles ficaram ali, no meio do quarto de hospital, 2 sobreviventes de uma guerra que ninguém mais via. Hai-Rin percebeu que a doença de Min-Jun não era apenas biológica. Era o peso físico de um sacrifício sobre-humano. A noite no hospital era um território de sombras. Min-Jun não conseguia mais dormir devido à dor óssea, e Hai-Rin não conseguia mais ir para casa, temendo que qualquer ausência fosse o momento da partida. Ela trouxe para o quarto uma mesa de desenho e papéis de alta gramatura. Se não podemos sair daqui agora, vamos construir o nosso lugar, ela disse, acendendo uma luminária de luz quente para suavizar a frieza do quarto. Min-Jun, com os dedos trêmulos, começou a guiar a mão de Hai-Rin sobre o papel. Ele não tinha mais força para pressionar o grafite, então ela era seus braços. Comece pela fundação, Hai-Rin. Uma casa precisa de raízes profundas, como a nossa mangueira em Jeonji. Eles passaram horas desenhando. O projeto era uma obra-prima de luz e vidro. Aqui ele apontou para um canto do desenho, ficará o seu escritório. Eu coloquei uma claraboia exatamente acima da mesa, para que quando você estiver cansada de ler sobre doenças, possa olhar para as estrelas e lembrar que o universo é vasto. E onde você vai estar, Min-Jun? Ela perguntou, o peito apertado. Eu estarei no jardim, plantando jasmins e esperando o café ficar pronto. Na nossa casa de papel, eu nunca sinto dor. Na nossa casa, o tempo não corre, ele apenas flutua. Hai-Rin olhou para o desenho e, por um momento, as paredes brancas do hospital desapareceram. Ela podia sentir o cheiro da madeira nova e o calor do sol da manhã. Mas então, o bip do monitor cardíaco de Min-Jun acelerou, trazendo-os de volta à realidade cruel. Ele tossiu, e um rastro de sangue manchou o canto do desenho. Viu? Ele sorriu, limpando o sangue com a mão. Até a nossa casa de papel tem um pouco de realidade. Mas não pare, Hai-Rin. Desenhe a varanda. Eu quero ver o pôr do sol daqui. Eles terminaram o desenho ao amanhecer. Era a única propriedade que possuíam juntos, um sonho de grafite que pesava menos que uma pluma, mas continha todo o peso de suas almas. O Dr. Choi entrou no quarto com uma expressão que Hai-Rin conhecia bem. A expressão de quem vem anunciar o fim da linha. Hai-Rin, os níveis de ureia estão subindo. Os rins estão falhando. Ele tem, talvez, 48 horas. Precisamos aumentar a sedação. Não, Min-Jun interrompeu, com uma força que ninguém sabia de onde vinha. Se eu dormir agora, eu não acordo mais. Hai-Rin, você me prometeu. O março. Eu preciso ver o março. Min-Jun, você não aguenta a viagem de 3 horas, Hai-Rin argumentou,
as lágrimas nublando sua visão médica. Você pode ter uma crise no caminho. Então eu morrerei olhando para o horizonte, não para esse teto de gesso, ele disse, segurando a mão dela com urgência. Por favor. Como médico, você sabe que não há mais o que salvar. Como minha Hai-Rin, você sabe que eu não posso morrer em uma caixa. Hai-Rin tomou a decisão mais perigosa de sua carreira. Ela falsificou uma transferência de unidade, desligou os alarmes e, com a ajuda de uma enfermeira que a respeitava, colocou Min-Jun em seu carro particular. Ela encheu o banco de trás com tanques de oxigênio e mantas térmicas. A fuga foi cinematográfica. O carro deslizava pelas ruas de Seul, enquanto a cidade acordava, indiferente ao drama dentro daquele veículo. Na estrada, Min-Jun apoiou a cabeça na janela. Olhe, Hai-Rin, as árvores estão passando tão rápido. Parece que estamos voltando no tempo. Estamos indo para casa, Min-Jun, ela mentiu, a voz embargada, enquanto acelerava em direção à costa leste. Estamos apenas indo para casa. Eles chegaram à praia de Sokcho quando o céu estava em um tom de violeta profundo, anunciando o crepúsculo. O vento do mar do leste era frio e carregado de sal. Hai-Rin carregou Min-Jun nos braços, ele agora pesava tão pouco que parecia uma criança. Ela o sentou em um cobertor grosso, protegendo com seu próprio corpo contra o vento. O som das ondas batendo nas rochas era o único diálogo possível. Está ouvindo? Min-Jun perguntou, fechando os olhos. O mar está chamando meu nome. Ele diz que guardou todas as lágrimas que você chorou naquela estação de trem. Hai-Rin o abraçou por trás, escondendo o rosto em suas costas, sentindo a pele dele esfriar gradualmente. Eu queria ter tido mais tempo, Min-Jun. Eu queria ter te dado os filhos que desenhamos na casa. Eu queria ter envelhecido até não reconhecer mais o seu rosto sem óculos. Nós vivemos 1000 anos nestas últimas semanas, Hai-Rin, ele sussurrou, a respiração tornando-se ruidosa e lenta. Algumas pessoas vivem 80 anos e nunca sentem o que sentimos em um único olhar no quarto 402. Não conte sua vida por anos. Conte pelos momentos em que seu coração quase parou de tanto amor. O sol começou a mergulhar no oceano. O céu explodiu em tons de laranja, carmesim e ouro. Min-Jun soltou um longo suspiro, como se estivesse finalmente entregando o fardo que carregou por 10 anos. Hai-Rin, ele chamou pela última vez. Estou aqui. Eu nunca vou sair do seu lado. Na próxima vida, me encontre mais cedo. Não espere pelo trem. Corra, corra para mim. A mão de Min-Jun, que segurava a de Hai-Rin, relaxou. O peso de sua cabeça em seu ombro tornou-se absoluto. O bip que ela tanto temia no hospital não aconteceu ali. Houve apenas o silêncio sagrado da natureza. Hai-Rin não gritou. Ela apenas o apertou mais forte, balançando levemente enquanto a noite caía, como se estivesse ninando o seu único e eterno amor. 1 ano depois. A casa não era apenas um desenho de papel. Ela estava lá, no alto da colina, com as janelas de vidro que Min-Jun projetou. Hai-Rin caminha pelo jardim de jasmins, carregando uma xícara de café. Ela parou de lutar contra a memória. Agora ela a usa como um agasalho nos dias frios. Ela vai até o pequeno memorial de pedra no jardim. Não há datas de nascimento ou morte, apenas uma frase gravada. Para quem amou nas sombras, para que eu pudesse viver na luz. Hai-Rin olha para o horizonte. Ela não é mais a médica de gelo. Seus olhos carregam uma profundidade que só quem conheceu a perda absoluta possui. Ela pega o celular e vê uma foto do desenho da casa de papel. O café está pronto, Min-Jun, nela sussurra para o vento. Ela entra na casa. O sol entra pela claraboia, iluminando o corredor exatamente como ele previu. Ela se senta na mesa de carvalho e abre um novo prontuário. Ela agora se dedica a pacientes terminais, garantindo que nenhum deles morra sem ouvir uma história de amor. A última cena mostra um close no rosto de Hai-Rin. Uma lágrima solitária escorre, mas ela sorri. O amor deles não terminou na praia. Ele se tornou a estrutura da casa onde ela mora, o ar que ela respira e a esperança frágil de que, em algum lugar além do ontem e do adeus, ele ainda a espera com um caderno de desenhos na mão.
Não te busco mais nos corredores frios, nem no silêncio branco onde a dor se escondeu. Hoje, te encontro no pulsar dos rios, e em cada aurora que o seu sacrifício me deu. Você foi o rascunho de uma casa inacabada, o traço firme em um papel que o vento quase levou. Fui sua partida, sua espera e sua chegada, o único porto onde sua alma, enfim, descansou. Diziam que o tempo cura o que o coração corta, mas o tempo é apenas o espaço entre o meu passo e o teu. O amor não morreu quando fechamos aquela porta, ele apenas mudou de forma. Ele se tornou eu. Não te choro mais como quem perde o caminho, pois você desenhou o mapa que hoje me guia. Mesmo que eu caminhe por este jardim sozinha, sei que você é o sol que aquece minha melancolia. Então, descanse agora, meu arquiteto de sonhos, onde não há dívidas, nem sombras, nem medo. Seus olhos não são mais um ontem tristonho, são a luz que revela o meu mais doce segredo, que entre o ontem, o adeus e o que virá depois, não houve tragédia, nem fim, nem lamento. Houve apenas a eternidade que coube em nós dois, e um amor que nem a morte ousou soprar ao vento.